Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, saúde, meus caros, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina de São Paulo. E me dediquei sempre às doenças do nosso esqueleto. Esqueleto não é só osso, né? Esqueleto é composto de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Então, é a isso que eu me dedico. Eu tenho 2 clínicas médicas que cuidam desses problemas. E as doenças do nosso esqueleto têm 2 acentos principais, também sempre repito, que são dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Por isso é muito comum em minhas clínicas os pacientes acontecerem apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou muletas, ou com andador, e até em cadeira de rodas. Por quê? Porque se nada for feito para esses pacientes sofredores de doenças do esqueleto, as jornadas são sempre progressivas, a cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Então, a proposta de nossas clínicas, né, é tirar tais pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico e colocá-los numa jornada mais agradável, de menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. E as dores? As dores podem acontecer como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, nos cotovelos, dor nos antebraços, nos punhos, nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela terrível dor lombar que se irradia muitas vezes por uma perna só ou para as 2 pernas. Dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos e nos pés. Então, como vocês veem, em qualquer geografia do corpo humano, pode acontecer dores dos transtornos musculoesqueléticos. E é a isso que nos dedicamos, né? E, incrível, né? Nós atendemos, em geral, pacientes crônicos, pacientes sofredores de longa data, pacientes que já buscaram muitos recursos terapêuticos, sem sucesso, sem resultado, a maioria decepcionado com ciência médica. Entenderam? Mas é isso, esse é o perfil dos pacientes que nós atendemos. E os pacientes mais frequentes em minhas clínicas, quem mais frequenta minhas clínicas, são os sofredores de dor ciática. Aquela dor lombar com irradiação para uma perna ou as 2 pernas. Entende? Toda semana eu atendo 1, 2, 3 ou mais dores ciáticas que acontecem numa das minhas clínicas. A propósito, uma de minhas clínicas médicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. É próxima do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, também em São Paulo, relativamente próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Então essas são minhas clínicas, que na verdade podem se intitular Clínica de Dores, porque a imensa maioria dos pacientes que frequentam minhas clínicas vão lá por causa de dores. Entende? Muito bem, muito bem.
Mas não é só dor ciática que acontece lá. Nós temos também pacientes com problemas de coluna cervical, não lombar, cervical, a coluna do pescoço. Vocês não podem imaginar que importância é esse segmento do nosso esqueleto, cabeça-pescoço. Entende? É incrível como é importante esse segmento da nossa economia humana. Entenderam? Entende? Então, nós atendemos também cervicalgia, cervicartrose, dores no pescoço, na nuca, dor de cabeça, enxaquecas, cefaleias absurdas, tensionais ou não. Entenderam? Então, na coluna cervical, a terapêutica e os sintomas são muito ricos. Entende? Porque há uma multidão de sintomas que podem decorrer de transtornos musculoesqueléticos da coluna cervical, cabeça-pescoço. Então, um deles já falei, dor de cabeça, cefaleias incríveis, enxaqueca. Também labirintite, tonturas passageiras, vertigens, zumbidos nos ouvidos, surdez uniobilateral ou diminuição da acuidade auditiva uniobilateral. Entende? Problemas visuais, dificuldade de foco, dificuldade de enxergar, dificuldade de fixar a visão num determinado foco, num determinado texto, num determinado objeto, cansaço visual, glaucoma. Entende? E, por incrível que pareça, até degeneração macular pode ocorrer por problemas da coluna cervical, nos olhos. Então, problemas de refração do cristalino, problemas de nitidez de visão também. Entende? Por que eu digo tudo isso, né? Vocês vão dizer, nossa, um ortopedista, neurologista falando sobre visão? Pois é, meus caros. Falando sobre audição? Pois é. Entende? É que eu, tratando em problemas de coluna cervical, os meus pacientes relatam várias melhoras que não tinham nada a ver com a queixa pelas quais eles me procuraram. Entende? Até melhora da memória, melhora da audição, melhora do raciocínio, melhora da acuidade auditiva, da audição, melhora do zumbido, melhora da labirintite, das vertigens passageiras. Entende? A coluna cervical tem tudo a ver com isso. Porque no segmento cabeça-pescoço, primeiro na cabeça nós temos 12 pares de nervos cranianos. São grandes comandantes da nossa vida. Depois na coluna cervical nós temos 8 pares de raízes cervicais que compõem um plexo importantíssimo chamado plexo braquial. Então, vários problemas da coluna cervical também referem dor no ombro, dor no braço, dormências, formigamentos, cãibras, inchaços, engrossamento das articulações de um lado só, às vezes, ou dos dois lados, nos dois braços. Dor no peito, pontadas, falta de ar. Olha que incrível, olha que multidão incrível de sintomas que podem decorrer da coluna cervical. E tem mais, vou dizer a vocês. Entende? Num pronto-socorro de cardiologia, os plantonistas estão cansados de atender pacientes com pontadas no peito, com falta de ar, que correm a um pronto-socorro de cardiologia, pensando que é um problema cardíaco, e quando lá chegam, fazem todos aqueles testes, aqueles exames todos necessários, e o cardiologista diz, olha, teu coração está ótimo, você não tem nada.
Isso é um problema de coluna. Entenderam? Então, assim, meus caros, vejam vocês. Nós realizamos em nossa clínica, verdadeiramente, uma medicina holística. Entende? O que é uma medicina holística? Né? Medicina holística, meus caros, é a medicina do todo, do conjunto, do todo. É o teu corpo todo. É toda a tua economia humana. Entende? Eu também repito sempre aqui. Eu atendo um paciente que diz, estou com dor no pé direito, eu vou examinar todo ele, até a cabeça, o pescoço, as costas. Entende? Outro dia atendi uma paciente que chegou à minha clínica com uma terrível dor lombar. Entende? E eu examinando o pescoço. Por outro lado, chega outro dia também um paciente com uma dor cervical e dor no ombro direito. Eu examinando tudo, inclusive a lombar. E ela dizendo, doutora, minha dor é aqui em cima. Você está examinando a lombar? Falei, sim, estou examinando a lombar. Estou examinando a lombar. Entende? A divisão da coluna é apenas uma divisão didática. Não é anatômica, é uma divisão didática. A coluna é uma só. Cervical, dorsal ou torácica, lombar, sacral e cóccix. A coluna é uma só. Entende? A divisão é apenas didática, para efeito de aprendizado. Entende? Então, meus caros, a coluna tem 100, com C, 100 articulações. Tem as principais, chamadas articulações de carga, e as direcionais, entende? Que são as articulações interapofisárias da coluna. A coluna nada mais é que uma superposição de unidades ósseas, chamadas vértebras, intercaladas com coxins fibrocartilaginosos, chamados discos intervertebrais. É a partir dos discos intervertebrais que você pode movimentar tua coluna, dobrar teu corpo para frente, jogar para trás, inclinar do lado esquerdo, do lado direito, e pequenas torções. Entende? Então a coluna é um eixo muito flexível, devido a esse número exagerado de articulações que ela tem. Entenderam? E vejam vocês, como nascem as dores do nosso esqueleto? Né? As dores podem nascer em músculo e tendão. Entende? Você pode ter uma distensão muscular. Você pode ter uma tendinite, uma inflamação do tendão, por mau uso do tendão. Entende? Por exemplo, tendinite e, por exemplo, fibromialgias. São aquelas dores fibromiálgicas que acometem e principalmente a região superior do dorso, no nosso dorso, fibromialgia. E dá uma, não só dor, os pacientes referem como uma queimação. Queimação. Entendeu? Isso é músculo-tendão. Entende? Por que acontece isso? Né? Uma das razões, não vou dizer que são todas, uma das razões, meus caros, é que a nossa coluna sofre, às vezes, pequenos desvios do eixo. E quando ela se desvia do seu eixo, há um repuxamento, um estiramento de muscular. Entende? É uma pequena deformidade torácica, pode causar grandes dores de músculo e tendões. Entende? Que a grande maioria chama de fibromialgias. Depois, pode acontecer dores o quê? Articulares. O joelho é uma articulação por excelência. Né? Aliás, o joelho não tem uma articulação só. Ele tem uma articulação de carga, que é a articulação principal. E tem uma articulação que é da rótula, né? Antigamente chamada rótula, hoje chamada patela. Né? Então, o joelho tem duas articulações. Né? E a articulação por excelência. Existem dores puramente articulares. E onde tem articulação, pode ter dor articular. Às vezes dói a articulação do pescoço, da coluna dorsal, da coluna lombar. Às vezes dói a articulação dos ombros, dos cotovelos, dos punhos, das mãos, dos quadris, dos joelhos, dos tornozelos, dos pés. Entende? Dores puramente articulares. Mas a dor mais terrível que tem,
que maltrata muito o paciente são as dores neuropáticas, as dores das raízes nervosas. Entende? Nosso corpo é uma trama de fios, entende? De raízes nervosas que comandam toda a economia, todas as funções da nossa vida. Entende? O cérebro seria considerado a usina geradora de energia elétrica, por exemplo. E as raízes seriam chamados fios condutores, que comandam os músculos para que contraiam, para que estiquem, para que relaxem, entende? Então, vejam vocês, como essas raízes nervosas saem praticamente da coluna, totalmente da coluna cervical, dorsal, lombar, excluídas as raízes dos 12 pares cranianos, né? Como essas raízes saem? Nós podemos ter uma dor no pescoço por problema na coluna lombar. E podemos ter uma dor lombar por problema no pescoço. Entenderam? Por isso que nós praticamos essa tal medicina holística. Eu preciso examinar o doente todo. Preciso conhecer toda a história dele. Isso não pode ser feito em 15 minutos, meus caros. Entende? Uma consulta bem feita demora 1 hora. A nossa consulta é de 1 hora, 1h30. Entende? Eu preciso saber todos os detalhes. Uma coisa tem a ver com outra. Quantas vezes eu atendi gente que chega na minha clínica com dor no joelho e já vai dizendo, olha, fiz tudo que é exame do joelho, fiz terapia para joelho, tomei remédio para o joelho e a dor no joelho não some. E não era dor no joelho. Era uma dor de coluna referida ao joelho. É uma dor à distância, chamada dor referida. Entenderam? Então, vejam vocês. Muitas doenças têm diagnóstico muito fácil de ser feito. Em termos do esqueleto, nem sempre isso é possível. Às vezes o diagnóstico é muito difícil. E se o diagnóstico é difícil, meus caros, que dirá os tratamentos? Entenderam? Porque todo tratamento é sempre uma decorrência. Decorrência de quê? Do diagnóstico. Que doença é essa? Como é o nome dela? Qual é a cara dessa doença? Ah, é uma lombalgia. Ah, é um torcicolo. Ah, uma fibromialgia. Feito o diagnóstico de certeza, decorre um tratamento de certeza. Entenderam? E quando o diagnóstico é de certeza, o médico, com muita cautela, pode emitir um prognóstico. Entenderam? Entenderam? O médico não vende cura. Dificilmente ou quase impossível vocês vão ver sair da boca de um médico a palavra cura. Não, o médico sempre fala em resultado satisfatório, não em cura. Entende? A cura é uma palavra de grande responsabilidade. Quem fala em cura é o curandeiro. Fujam deles. Entenderam? Entenderam? Então, assim, o médico é formado, informado e tem uma grande experiência para fazer diagnóstico. Entende? E nem sempre esse diagnóstico chega. Eu estou cansado de atender pacientes em minha clínica. Ah, já fui em vários serviços médicos, eu tenho muitas dores, fui em vários serviços médicos. Trazem um calhamaço de exames, muitos exames subsidiários, de imagem, exame de sangue, etc. E eu digo, e qual o diagnóstico? Eles dizem, eles não me dizem, eu não sei. Ou um fala uma coisa, outro fala outra. Eu, na verdade, estou perdido, estou sem diagnóstico. Se você não tem diagnóstico, você não vai ter um tratamento adequado. Entende? Embora, meus caros, às vezes se faz um diagnóstico sintomático. Quando eu falo cefaleia, é um diagnóstico sintomático, é dor de cabeça. Mas esse diagnóstico não diz muita coisa, só diz que tem uma dor de cabeça. Se eu falo é uma lombalgia, é uma dor lombar, mas não fala muita coisa. Uma lombalgia pode ser tumor de pâncreas, por exemplo. Entende?
Então, o médico tem que fazer o diagnóstico de certeza. Depois ele tem que, uma vez feito esse diagnóstico de certeza, os exames subsidiários têm que falar a mesma língua que o paciente. Entende? O paciente me conta uma história, traz um exame de imagem. Eu comparo o que ele me contou com o exame de imagem. Se o exame de imagem fala a mesma língua que o paciente, eu valorizo. Agora, se o paciente conta uma história e a imagem é outra, eu valorizo o paciente, não valorizo a imagem. Entenderam? Aliás, tem um provérbio em ortopedia que diz assim: doutor, trate o paciente, não a radiografia. Entenderam? Entenderam? Porque o paciente vai me contar a verdade. O exame é um subsídio, o exame subsidiário. Ele pode ajudar, muitas vezes atrapalha. Entende? Muitas vezes atrapalha. Entende? Toda hora eu tenho pacientes com problema de coluna que dizem, no meu exame veio que eu tenho um cisto no rim. Entende? Eu digo, bom, você tem um problema de coluna. Esse cisto no rim, pode ser que você tenha ele há mais de 20 anos. Ele está aí quieto. É muito comum acontecer cistos no rim. Entende? Claro que merece todo o cuidado. Entendeu? Qualquer aspecto radiográfico merece cuidado, investigação. Entende? Mas, na verdade, o critério médico é fundamental. Entende? O critério médico é fundamental para fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, decorre o tratamento certo. Entenderam? Mas eu estou vendo aqui que o meu tempo está terminando nessa primeira metade da jornada de hoje. Como vocês sabem, a minha jornada vai de 19 horas até as 20 horas, toda terça-feira, aqui, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Está terminando a primeira metade da minha jornada de hoje. Entende? Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de dores do sistema músculo-esquelético, eu tenho 2 clínicas médicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, São Paulo, número 1470, perto do estádio do Morumbi e perto do Hospital Albert Einstein. Tem outra clínica médica que se dedica a dores, também na Avenida Pacaembu, 1024, próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone das minhas clínicas é o 11 3661 4243. Ou celular comum de minhas clínicas, 119 7082 8015. Tem um telefone para emergências. A minha agenda tem espaços para emergências. Por quê? Porque quem tem dor tem pressa. Então tem um telefone para emergências. É o 119 3014 8888. Esse é o telefone das emergências. Muito bem, mas estamos encerrando a primeira metade da jornada de hoje. Me aguardem, daqui a pouco eu volto. Até já.